Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Cris Mazieiro, tô aqui para conversar a respeito do lançamento do livro dela, né? Tô aqui bem empolgado com a conversa, que a gente já tá para conversar disso já faz algum tempo, né? O livro, né? A Alma de Líder, né? Então, sem mais delongas, né? Quero ouvi-la para ver como que tá isso, né? Quero ver quais foram os desafios, o que que passou nesse meio tempo, né? Para ela escrever, o que que foi acontecendo, enfim. Cris, conta aqui pra gente, né? Como que foi tudo isso, né? Como que está reverberando, o que está vivo em você hoje a respeito do livro Alma de Líderes? Fabrício, um grande amigo, um especialista em comunicação não violenta. Que honra, que prazer estar aqui com você. Muito bom mesmo. Olha, esse cara sabe tudo de comunicação não violenta. Fabrício, que honra estar batendo esse papo contigo. Sim. Escrever um livro, eu nunca tinha imaginado em chegar nesse momento tão incrível que se tornou um sonho factível. E só foi factível porque eu tive patrocínio de grandes pessoas que eu conheci no decorrer da minha carreira, presidentes de empresa, que acreditaram no meu sonho e vieram junto comigo. Mas o princípio de tudo foi um estímulo vindo de uma pessoa. Por que você não escreve um livro? Na verdade, tudo tem a ver com meu marido lá no começo, sabe? Ele falava, Cris, você escreve tantos artigos para o LinkedIn, por que você não escreve um livro? Imagina! E aí, a partir de um curso que eu fiz, eu fui convocada a escrever um livro. E eu escrevi 250 páginas. Nossa, então parece que toda essa jornada, todas essas pessoas que surgiram na vida estimularam para escrever e quando você começou a escrever, notou que tinha muita coisa para contribuir e colocou nessas 250 páginas então do seu livro, é isso? Fabrício, você sabe que eu comecei a seguir essa linha. Bom, eu tenho muitos artigos escritos no LinkedIn, vou pegar tudo isso e transformar num livro. Mas não dava certo. Eu falei, não, mas isso daqui é uma notícia velha, já foi. Não me sinto convidada a escrever sobre isso. Daí eu demorei muito tempo para começar a escrever um livro, sabe? Sim. Inclusive vieram várias cobranças para que isso começasse, né? Você não vai escrever o livro? Mas você tinha se proposto a escrever o livro, por que você não dá continuidade a isso? Você acompanhou isso de perto, não acompanhou? Eu dei uma travada por conta disso mesmo. Mas eu não vou escrever um livro sobre tudo que eu já escrevi no LinkedIn. O dia que eu falei, não, vou escrever tudo que eu tive de experiência com líderes. Uhum. Eu sou coach, sou mentora e eu convivi com várias pessoas, com vários líderes. Líderes humanizados e líderes que ainda estão nesse percurso. E aí começou a realmente acontecer o livro. Nossa, então parece que você teve muitos estímulos, até em momentos que talvez você olha, será que eu escrevo ou não? Tem artigos que são mais antigos, outros mais novos, ou não, mas vamos lá, vamos escrever. E aí você se estimulou a escrever e aí foi olhando a somatória, né, de pessoas, né, que se estimularam de uma forma, seja por terem lideranças mais humanizadas, aquelas que estão alçando, buscando, né, então parece que isso amarrou, né, e fortaleceu essa ideia e aí você conseguiu continuar, né? Mas me conta um pouquinho mais, a partir disso tudo, né? Como foram as experiências? Imagino que são experiências que vieram desde do passado, de início de carreira. Tô aqui imaginando, né? Curioso para ver o conteúdo dela, mas conhecendo vocês, sabendo o quanto você passou, né, por lugares diferentes, conheceu pessoas diferentes, então imagino que lideranças diferentes no início da carreira, né, mais avançado na carreira. Será que está nesse caminho, né? Será que é esse o percurso que você colocou no seu livro? Sim, tá mais ou menos nesse mesmo caminho, nessa trajetória que você está trazendo aqui. Eu nunca imaginei, lá no começo da minha vida, que eu estaria aqui conversando com você sobre um lançamento de um livro que veio com muita verdade, com muita coragem de assumir isso diante do mundo, né? As experiências todas que eu fui adquirindo ao longo da minha carreira, Fabrício, são muito mais valiosas do que artigos que eu escrevi de tendências no LinkedIn. São muito mais valiosas porque elas são verdade. Eu vivi essas experiências com essas pessoas. E o mais interessante de tudo é que no livro eu descrevo
essa vivência que eu tive com líderes que são mais humanizados e outros que estão nesse percurso. E no final de cada capítulo eu trago convites, exercícios, perguntas, reflexões, para que as pessoas comecem a perceber em si qual é a sua liderança, qual é o seu estilo de liderar e como que ela pode aprimorar, trazendo ali um equilíbrio maior entre resultados e pessoas. Sim, então parece que o impacto que tudo isso teve ao longo da sua carreira, né, o quanto isso você sentiu na pele, né, muito disso, né, você percebeu em muitos momentos, imagino que são momentos, desde momentos angustiantes, momentos complexos, tristes, mas momentos também muito alegres, muito felizes, né, de muito aprendizado, né, talvez até de muita gratidão ao longo do caminho, e isso você conseguiu transformar em capítulos, né, e esses capítulos estão narrados para aquelas pessoas, né, talvez jovens líderes, né, pessoas que estão querendo alçar liderança ou com lideranças mais experientes, mas querendo se atualizar, entender, até se ver e se identificar, né, em relação ao que você passou, ao que você ofereceu. Então você está colocando tudo isso, temperando o livro, né, de maneira a pessoa conseguir compreender como aquilo vai tocá-la, né? É isso, Cris? Sim, o Fórum Internacional, Mundial, né, ele diz que agora, a cada momento, nós que estamos no mercado de trabalho e tal, nós teríamos sempre de estar nos atualizando, sempre buscando por como que a gente pode fazer a diferença no nosso dia a dia. E o principal tópico disso tudo é como que eu posso me tornar uma liderança mais humanizada, porque a inteligência artificial já está aí, não é futuro, já está acontecendo. O que vai fazer diferença? É como eu lido com o ser humano, como o ser humano se posiciona diante dos desafios que ela encontra pela frente. Então esse livro, Fabrício, traz uma série de questionamentos, de reflexões para que você olhe para si e veja qual é a verdade, a sua verdade como líder, para se tornar um líder mais autêntico, sabendo que sim, o ser humano tem vulnerabilidades e que usá-las e percebê-las no seu contexto será nada mais do que um impulso verdadeiro para exercer a sua liderança com maior autenticidade. Nossa, me deixa muito animado tudo isso que você está trazendo, eu fico vibrando aqui, né, porque uma das grandes preocupações que eu noto hoje, né, principalmente a das lideranças, não é só o que a gente precisa fazer, mas o como a gente precisa fazer. Ou seja, como que eu dou esse exemplo, como que eu pratico, como que eu vou para um lado mais humanizado, o que eu preciso considerar para estar olhando isso, né? E você me trazendo aqui, parece que isso vai estar bastante, fazendo parte, vai ser um recheio bem interessante o que está no livro, né? Justamente porque isso vai ajudar com que as pessoas deem os próximos passos a partir de exemplos, se eu estou entendendo, mais práticos, exemplos de vida, né? Exemplos reais, né? Porque hoje a gente tem muita coisa que são fake news, tem a inteligências artificiais que vão nos apoiar em muitas situações, mas elas não somos nós ali na frente liderando, né? Seja numa média liderança, numa alta liderança, ou alguém querendo alçar a liderança, né? Então, fico muito contente em saber que está indo nesse caminho e quero ver quero ver logo, né, esse livro acontecendo, porque eu quero folhear, né, até para ver as minhas próprias questões enquanto líder, né, mas tentar também propagar isso para as pessoas. Então, Cris, não sei se tem mais alguma coisa que você queira trazer nesse sentido, né, do como, né, de como a gente tem esse despertar, né, como que a gente vai por esse caminho, né, que você está trazendo no seu livro. As minhas provocações, Fabrício, são justamente isso, para convidar você a se autodescobrir e a perceber como que é a sua liderança no seu dia a dia, como que você pode aprimorar. Então, no dia 26 de agosto, eu espero você e toda a sua rede, que eu sei que você vai convidar, para estar comigo lá na Livraria da Vila, no Shopping JK, para a noite de autógrafos a partir das 6 horas. Eu te espero lá, inclusive você, porque você faz parte desse livro também e dessa história com suas provocações no nosso dia a dia, onde nós temos várias reflexões e várias trocas
Muita gratidão, meu amigo, por estar aqui com esses questionamentos tão importantes e por tudo que você representa, né? Com as reflexões que temos em nosso dia a dia, em nossos grupos de estudo, e tudo que a gente troca a respeito de comunicação não violenta, sendo que você é um expert nesse assunto. E eu super indico o Fabrício como um palestrante em comunicação não violenta, ele é espetacular. Muito obrigado, querido. Muito obrigado também, Cris, a vocês, né? Vocês já ouviram o recado, né? O convite, né, para estar comparecendo à Noite de Autógrafos. Eu estarei lá, né, para prestigiá-la, para também adquirir o livro, para ter muitas trocas, muitas conversas, networks, né, que surgem também em relação a isso. Então, fica o convite mais uma vez para vocês participarem. Encerro aqui, né, esse momento com a Cris a respeito do livro dela. Talvez eu tenha outros momentos que a gente possa estar conversando. Então, Cris, muito obrigado e que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, gente.